Fala, nação, beleza? Venceu, venceu. Mas convenceu? Acho que não, hein? Vamos lá. Seguinte, já é inscrito? Aperta o sininho da notificação aqui embaixo. Não é ainda? Aperta no vermelhinho para se inscrever, beleza? Bora pro vídeo. Seguinte, teve jogo do Mengão, depois do jogo do Mengão é dia de Flanálise. Vamos analisar tática e tecnicamente como é que foi essa partida, beleza? Bem, o Flamengo entrou em campo com uma escalação diferente, parecida com o que estava jogando, mas com algumas mudanças, devido principalmente à ausência do Arrascaeta, né? Com a ausência do Arrascaeta, o Paulo Souza colocou o Thiago Maia para fazer a função, que me deixou assim muito intrigado como ele achou que acrescentar mais um meia faria o time ficar com as mesmas características, né? Eu sei que o Thiago Maia não entrou para fazer a função da Arrascaeta, quem fez a função foi o Andreas, mas ainda assim a gente sabe que o Andreas não tem aquele perfil de jogador pensador, o cara que vai orquestrar ali o meio de campo do Flamengo. O time jogou melhor do que contra o Fluminense? Jogou. Jogou bem? Não jogou. Longe de jogar bem, na verdade. O time do Flamengo, nesse jogo da Libertadores, parecia um time muito previsível. Sem criatividade, um meio de campo totalmente limitado e incapaz de produzir triangulações para poder chegar na cara do gol. Eu vou colocar para vocês as estatísticas do jogo e vocês vão ver que a gente não conseguiu ter nem mais posse de bola do que o Sporting Cristal. Que vamos deixar bem claro aqui, o Sporting Cristal é um time muito fraco da Liga Peruana. Está em 16º no Campeonato do Peru e é um time que é basicamente inofensivo. E mesmo assim ainda conseguiu criar 2 chances de gols reais contra a gente. Uma, o Hugo ainda fez uma bela defesa. Um time extremamente frágil, extremamente sem poder ofensivo, e ainda conseguiu fazer a gente sofrer. O Flamengo não teve mais posse de bola que o Sporting Cristal, o que é assustador. E a gente demorou muito para poder definir o jogo, porque o jogo seguiu 1-0 até perto de 30 minutos do segundo tempo. Quando foi que saiu o segundo gol e aí deu uma tranquilizada. Vale ressaltar nesse jogo que, pra mim, muito embora o Bruno Henrique tenha recebido o prêmio da Conmebol de melhor jogador da partida, eles sempre dão, inclusive, esse prêmio pro cara que faz o gol ou pro cara que é a figurinha mais conhecida no jogo. E como o Bruno Henrique já foi eleito uma vez o craque da América e tem ganho várias vezes esse prêmio de melhor do jogo, eu achei que foi cômodo pra eles. Eles deram o prêmio, inclusive, antes do segundo gol. Até porque se tivessem esperado o segundo gol, iriam perceber que o Mateuzinho foi o destaque da partida, com 1 gol e 1 assistência. Inacreditável a partida do Mateuzinho ontem, irrepreensível, o que para mim torna ele o jogador ideal para aquela função da ala direita. Falando das alas do Paulo Souza, a gente consegue perceber também que ele usou diferente o Bruno Henrique nessa partida do que vinha utilizando. Ele colocou o Bruno Henrique para jogar de ala esquerdo, ou seja, lembra que eu tinha falado lá no outro vídeo que ele vem fazendo experiências para ver quem vai ser esse ala esquerdo? Pois é, de novo ele testou o Bruno Henrique. Ele já tinha testado uma vez lá no comecinho, dessa vez ele testou de novo. Eu acho que para esse esquema do Paulo Souza até funciona o Bruno Henrique ali, entendeu? Por mais que ele tenha mais obrigações defensivas do que como sendo um atacante, um ponta pela esquerda ali que vai pro meio, ele consegue fazer bem o corredor, né? Uma das principais virtudes do Bruno Henrique é a velocidade, e deu para usar essa velocidade algumas vezes. Muito embora ele esteja nitidamente abaixo do nível físico e com um ritmo de jogo muito aquém. Errando coisas bestas, assim, defeitos técnicos, passe de 3 metros errado, inversão de bola, até domínio de bola o cara tá errando. Teve uma bola invertida que ele ia receber dentro da área, só dominar, não conseguiu dominar, a bola espirrou pra linha de fundo, acabou perdendo um lance que podia ser um lance perigoso de gol. Bruno Henrique tá muito abaixo do que pode jogar. E junto com ele, outros jogadores andam muito abaixo, como o Gabriel. Que primeiro tempo terrível do Gabriel. Gabriel mal triscou na bola, mal participou do jogo. Vou colocar a escalação aqui do lado pra gente dar uma olhada. Vocês vão ver que a gente tem uma escalação muito parecida com os jogos da finais do Carioca. A gente teve Hugo no gol, a linha com 3 zagueiros, igual ele vem fazendo, com Felipe Luiz, Davi Luiz e dessa vez o Gustavo Henrique, por conta que o Fabrício Bruno ainda tá machucado.
E aí ele veio com uma linha com 3 volantes, com o Andreas fazendo meio que uma função de volante mais adiantado, né? Uma espécie de meia. Ele começou o jogo com Arão, Thiago Maia e Andreas, fazendo uma trinca, assim, uma espécie de um triângulo, né? E aí nas alas ele veio com o Bruno Henrique e Mateuzinho. E lá na frente tinha o Everton Ribeiro junto com o Gabriel. O Everton Ribeiro, ele fazia meio que um atacante, um meia de criação por dentro. Ele estava um pouco assim, aberto pela direita, indo para o meio, como ele gostava de fazer antigamente. Mas a gente, como atacante de ofício mesmo, a gente tinha só o Gabriel. E o Bruno Henrique era o ala, mas ele aparecia muito na área, tanto que apareceu para fazer o gol com o passe do Mateuzinho, né? É uma escalação muito parecida com aquela, mas com uma configuração tática em campo diferente, uma disposição dos jogadores em posições diferentes. O Bruno Henrique teve nos 2 jogos, mas agora ele desempenhou outra função completamente diferente. A primeira alteração do Paulo Sousa foi uma alteração por lesão. O Felipe Luiz pediu para sair e acabou botando o Léo Pereira de novo. Todo mundo meio preocupado. O Léo Pereira entra em campo, a gente já pensa que é mais um gol pro outro time. Mas o Léo Pereira entrou, dessa vez não entregou. Também não jogou nada demais, cumpriu ali a função dele. Quando ele entra no lugar do Felipe Luiz, a gente perde muito na saída de bola, muito na criação. Mas entrou lá mais pro fim do jogo. Depois disso, o Paulo Sousa fez outra alteração no meio de campo, que eu acho que era uma alteração que já poderia ter voltado do intervalo ou ter começado jogando, que foi o João Gomes no lugar do Thiago Maia. O Thiago Maia totalmente sem ritmo, sem condições de jogo. Ficou claro por que ele não estava jogando. Ele não consegue acertar uma inversão de bola, um passe curto. Tava com disposição, voltando para marcar, mas muito mal no jogo. O João Gomes, em 30 minutos de partida, ele jogou melhor que os outros 3 meias. Disposição, combate, se apresentando, pisando na área, apareceu para finalizar, sabe? Deu bons passes, boas jogadas. Completamente diferente dos outros 3. Achei que demorou muito para fazer essa substituição, mas acabou fazendo. E por fim ele fez mais 2 alterações, que foi a entrada do Pedro e a entrada do Matheus França, que também acho que demorou demais para fazer essas 2 mexidas. Primeiro porque o Gabriel fez uma partida horrorosa e pouco participativa. Segundo porque o meio de campo não tinha um homem de criação, então o Matheus França, que fazia essa função na base, podia ter entrado com mais tempo. Eu entendo que ele tem pouca experiência, mas ele podia ter entrado com mais tempo para poder ter feito isso, o time ter algum pensador ali. Mas essas substituições eu concordo. Gostei das alterações nesse ponto, né? Eu vinha tendo muito problema com as alterações do Paulo Sousa. Mas essas alterações eu até gostei. Não gostei muito pelo fato dele ter tirado o Everton Ribeiro. Não sei se foi por cansaço ou por opção técnica. Eu acho que o Everton Ribeiro podia ter continuado em campo e ele podia ter tirado o Andreas. Mas eu adorei que ele tirou o Willian Arão, que tá caminhando em campo já faz muito tempo. Tem muito vídeo viralizando na internet do Arão observando as jogadas caminhando e não consegue nem dar o combate, ele não consegue nem fazer uma pressão. A gente tá jogando com um jogador a menos na marcação. Isso é a minha opinião. E ele tá jogando de primeiro volante, o que tá deixando o nosso sistema defensivo muito exposto. Essa falta de combatividade dele, essa passividade dele na marcação, tá sendo um problema terrível. Agora o que tá muito claro é o fato do Diego Ribas não ser nem opção. Realmente ele está descartado do time, assim como o Diego Alves, porque ontem a gente tinha um time com o meio campo completamente sem criatividade e o Diego Ribas estava no banco. E sequer foi cogitado para entrar. Vocês entendem? Então, se o cara não tá fazendo parte dos planos, para mim não tem nem que viajar. Para que ele tá gastando uma passagem e um assento no banco? Podia levar outro moleque da base, um outro jogador. E um ponto que foi muito positivo e que faz a gente refletir sobre a reformulação que está sendo feita no Flamengo é que o Flamengo terminou o jogo com 5 jogadores criados na base. Se vocês olharem a escalação no fim do jogo, a gente terminou com Hugo, João Gomes, Mateuzinho, Matheus França e Lázaro. Que de novo o Lázaro entrou bem. O Lázaro vinha oscilando, né? Mas quando ele joga bem, ele contribui bastante para o ataque. Ele deu uma assistência muito boa para o Mateuzinho fazer o gol dele. Mas para fechar, galera, é o seguinte, o Flamengo fez um jogo importante, era o primeiro jogo da Libertadores, fora de casa, venceu, 3 pontinhos da bagagem e não levou gol. O resultado em si é um resultado perfeito. O desempenho é o que a gente tem que criticar. O time não jogou bem, o Sporting Cristal é um time fraco, o Flamengo nosso, o Flamengo de antigamente, até o Flamengo do Renato Gaúcho, tinha feito 5 gols com facilidade nesse Sporting Cristal.
O que fica de positivo mesmo é o resultado, é a tranquilidade e os 3 pontos. Mas a gente precisa evoluir muito, beleza? E aí, deixando um pouco do jogo de lado e falando agora sobre o pós-jogo e algumas especulações, vamos falar da entrevista do Paulo Souza, onde ele foi questionado, acho que foi até o Flávio que fez a pergunta para ele sobre como é que ele está lidando com esse lance desse racha interno no elenco. Ele disse que não havia racha, ele tentou contextualizar, ele disse que na equipe tem muitos jogadores, cada um com personalidade diferente, é impossível todo mundo pensar da mesma forma, mas que tá todo mundo focado em vencer. A gente sabe que não é bem essa a verdade, mas ele tentou dar uma amenizada, ele que vinha sempre batendo de frente com os jogadores, dessa vez ele tentou dar uma amenizada aí no clima, né? O Davi Luiz também negou, disse que não tem nenhum problema extra-campo, que não tem panelas, que não tá tendo racha. Bem, vamos ver se isso vai se resolver, né? Mas o Davi Luiz ainda assim deixou escapar que a equipe está tendo algumas dificuldades para se adaptar com a nova metodologia e o novo jeito que o treinador quer que a equipe jogue. Das notícias extracampo, o que ficou claríssimo pra gente foi a insatisfação dos jogadores com essa suposta reunião. Suposta não, né? Tinha sido marcada uma reunião pelo Marcos Braz com as equipes, com as torcidas organizadas. Isso deixou os jogadores muito desconfortáveis. O Everton Ribeiro foi entrevistado hoje e deixou claro na entrevista que não se sente confortável com esse tipo de coisa. Jogador nenhum se sente confortável com esse tipo de coisa. Eu acho que a torcida tem que ter espaço, as organizadas têm que ter espaço, mas eu acho que a torcida organizada tem que cobrar os dirigentes. E os dirigentes cobram os jogadores. Existe uma hierarquia. Você não pode também botar torcedor para falar direto com o jogador. Isso pode gerar conflito, pode gerar desgaste, o jogador pode se sentir desconfortável. Lógico que a gente não quer que o jogador fique confortável, a gente quer que ele saia dessa zona de conforto e que ele vá se entregar em campo. Mas eu acho que não existe isso de marcar reunião com torcida organizada. Isso parece meio que uma forma de querer confrontar ou colocar em xeque se o jogador está se empenhando ou não. Então foi isso, gostou? Essa é a segunda Flanálise do canal, espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando trazer muitas coisas táticas e técnicas aqui, não tô também ficando muito teórico para não ficar chato e cansativo, porque eu sei que se eu ficar falando de posicionamento, linha, esse tipo de coisa, vai deixar o vídeo muito chato e cansativo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário, participa. A participação de vocês é muito importante para mim nesse começo de canal, beleza, galera? É isso aí, por hoje é só. Saudações rubro-negras.